Colossenses, capítulo de número 2. Não perdemos tempo. Colossenses, capítulo de número 2, nós vamos do versículo 8 ao versículo 15. Não, melhor, ao 19. Colossenses 2, do versículo 8 Colossenses capítulo 2, do verso 8 ao verso 19. Exato, do verso 19. Todos encontraram? Colossenses 2, do 8 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Somente até aí, irmãos. Irmãos, esse texto vai tratar da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, sobre tudo. Mas antes de nós entrarmos no texto, só algumas informações para que os irmãos entendam um pouco do contexto daquilo que acontecia em Colossos, onde existia essa cidade. Essa cidade ela ficava numa importante rota comercial, tendo em comum com as cidades vizinhas uma indústria têxtil muito forte. Então Colossos era uma cidade importante, era uma cidade grande, uma cidade comercial, uma cidade onde muitas pessoas passavam por ali, uma cidade muito próspera e forte da sua época. Mas quando a igreja é fundada ou instalada naquele lugar, toda essa pompa da cidade havia passado. Ela já havia entrado num declínio muito grande. Já não era uma cidade tão importante, mas não havia perdido totalmente a sua importância. Como era uma cidade comercial, uma cidade muito visitada, o povo daquela cidade era muito misto. Tinham povos de várias etnias, de várias religiões, de várias ideologias diferentes. E na sua grande maioria ela era formada por gentios, aqueles que não são judeus, e de judeus. Aqueles que não são judeus, a Escritura chama de gentios. Independente da sua nacionalidade, aqueles que não são judeus são chamados de gentios. Então Colossos era uma mistura muito grande. Tinha alguns que eram muito supersticiosos, tinha uns que eram mergulhados na filosofia grega, e isso foi contribuindo para que um problema muito grande surgisse na cidade e naquela igreja. Por causa dessa mistura de pessoas muito dadas à filosofia e muitas pessoas também, de outro lado, muito dadas ao misticismo, o evangelho então é pregado naquele lugar, Cristo é anunciado naquele lugar,
E como todo lugar, passa um pouquinho de tempo, os falsos profetas e os falsos mestres começam a ensinar doutrinas estranhas e doutrinas diferentes. Assim como em Gálatas aconteceu também, em Colossos acontece um pouco. E um pouco do que aconteceu em Gálatas acontece também aqui na igreja dos Colossenses. Mas, sabendo desses problemas, nós não vamos entrar neles agora, daqui a pouco eu falo um pouco sobre eles. A autoria dessa carta, sem dúvidas, é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Ele estava na sua primeira prisão em Roma, então preso, um homem chamado Epáfras vai até ele, informa Paulo dos problemas que estavam acontecendo naquela cidade. A história vai contar que esse homem foi preso também, mas ele precisava a todo momento, a todo custo, se encontrar com o apóstolo Paulo para poder conversar com o apóstolo Paulo. Isso demonstra que nem todo mundo sabe todas as coisas. Um pastor de uma igreja que está vendo a sua igreja inflamada por uma falsa doutrina ou por falsos ensinos que compõem essa falsa doutrina, ele vai agora até Paulo e pede orientação a Paulo. Então agora Paulo escreve essa carta e o destino dela é a cidade de Colossos. E o propósito dessa carta, irmãos, é muito claro. Ele é muito claro quando nós começamos a observar o seu conteúdo. A unidade da igreja, a sobrevivência da igreja estava ameaçada. Porque a igreja foi pregada sobre Cristo. A igreja foi fundada sobre Cristo. A base da igreja era Cristo. E agora vem alguns homens desses místicos e desses filósofos, e agora eles fazem uma mistura de doutrinas e começam a propagar essas doutrinas ali naquela cidade. E falando um pouco sobre essa heresia, sobre essas doutrinas, nós podemos identificar 4 doutrinas ou 4 ensinamentos que estavam entrando naquela cidade, naquela igreja, estavam ameaçando a fé e a sobrevivência daquela igreja. Porque se Epáfras tem que ir a Paulo e conversar com Paulo e pedir orientações a Paulo, e Paulo escreve agora uma carta, é porque algo muito sério estava acontecendo naquele lugar. Irmãos, nós temos dentro dessa heresia colossense, da cidade da igreja de Colossos, 4 tipos de heresias diferentes que formam uma doutrina muito estranha. E dentro dessas 4 heresias, dentro dessas 4 doutrinas, algumas a gente vê em outros lugares. O próprio pastor está pregando aqui uma carta, a carta de Coríntios, a primeira carta de Coríntios do apóstolo Paulo, e em Coríntios também tem um pouco dessa heresia, só que em Colossos elas se unem a outras. Esses grupos parecem que fazem muita pressão dentro da igreja, e parece que esses grupos formam uma doutrina só, que acaba corrompendo a visão ou a fé de muitas pessoas. Então Paulo agora vai escrever. Ele vai escrever essa carta, nós precisamos ter em mente o que ou quais são, basicamente, essas doutrinas. A primeira delas, o Léo já falou algumas vezes, o Sandro já falou algumas vezes, é o gnosticismo. Aquela conversa fiada de que Cristo não é o suficiente. Cristo não basta. Você tem que ter um conhecimento elevado. Você precisa de um conhecimento que os apóstolos não tiveram. Você precisa de um conhecimento que Jesus não deixou para os apóstolos, mas ele deixou para nós. Então nós agora, esses gnósticos, vão dizer que eles tinham agora o segredo do relacionamento com Deus. Esse conhecimento oculto que os elevaria e os levaria a Deus. Então eles declaravam que eles tinham um conhecimento especial para se chegar a Deus. Essa é a primeira heresia ou primeira doutrina herética que fazia parte desse grupo. A segunda é o legalismo judaico. Onde tem judeu que não entendeu o evangelho, ele vai tentar trazer de volta as práticas da lei. Esses judaizantes. Para eles, assim como os gnósticos, só Cristo não servia. Eles agora precisavam da lei. Observar a lei, os dias de festa, o calendário judaico, a alimentação judaica, a circuncisão. Ou seja, de um lado os gnósticos, vocês precisam de um conhecimento oculto. De outro, os judaizantes, só Cristo não basta. Vocês precisam circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam cumprir todo o legalismo da lei judaica. E essa doutrina judaica, essa heresia judaica, ela ataca diretamente a doutrina da reconciliação e da identificação com Cristo. E a primeira, a heresia
do gnosticismo, ela ataca diretamente a doutrina da iluminação. Percebam que eles vão direto, eles atacam diretamente os pontos centrais. O terceiro ponto que forma essa heresia colossense é o misticismo. O que acontecia naquela cidade? Alguns, pretextando uma falsa humildade, dizem que os anjos precisavam ser adorados. Porque Deus cria a humanidade, Deus cria os céus, a terra, só que Deus usa seres angelicais para isso. Então, entre nós e Deus, existem anjos, e esses anjos precisam ser adorados. Esses anjos precisam ser apaziguados, os rudimentos do mundo. Esses anjos precisavam agora ser adorados para que agora, diante de Deus, eles agora apaziguem a ira de Deus em relação a nós. Nós temos o gnosticismo, o legalismo judaico e agora o misticismo. Ou seja, só Cristo não basta. Só Cristo não é o suficiente. A gente tem que agora cultuar os poderes cósmicos para que esses poderes nos ajudem diante de Deus. Os nossos intercessores a Deus não é Jesus. O nosso intercessor não é Cristo. São os poderes elementares, eles afirmavam. São os poderes que compunham a fundação do universo. E a quarta heresia, terminando a terceira, esse misticismo ataca diretamente a doutrina da união dos crentes com Cristo. Se Cristo vem a nós, e agora nós podemos chegar diante dele, diante de Deus, sem precisar de nada, irmãos. Nós não precisamos de mais nada. Lembre-se que no Antigo Testamento nós precisaríamos de um sacerdote. Nós precisávamos de um profeta. Agora Cristo vem, ele se torna o sacerdote, o profeta e o rei. Nós não precisamos de mais nada. Mas esse misticismo, ele ataca diretamente essa doutrina. Que os crentes agora estão unidos com Cristo. Mas para eles não. Ainda tem os anjos, ainda temos os ajudantes de Deus na criação do universo. Então precisamos adorá-los para que eles nos ajudem e intercedam por nós diante de Deus. Mas a quarta e última doutrina, a quarta e última heresia era o ascetismo ou dualismo. O pastor falou um pouco sobre ele aqui, pregando na carta de Paulo aos Coríntios. Era aquele grupo que falava que a carne ou o corpo não valia nada e o que vale é o espírito. O corpo para nada presta, o que presta é o espírito é superior. O corpo, ele então deve ser deixado de lado. Então você se abstém de alimentos, do casamento, não vou falar muito sobre isso, porque o pastor está falando bastante disso na carta de Paulo aos Coríntios, mas basicamente nós temos essas quatro heresias permeando a igreja da cidade de Colossos. Mas partindo para o texto, irmão, sabendo disso, tenham isso em mente. Sabendo que Paulo vai tratar de todos esses problemas, de todas essas heresias que estavam entrando ali na cidade, na igreja dos Colossenses, nós vamos ver aí o versículo 8 até o versículo de número 12. Tranquilo, irmãos, desculpa a demora. Mas então, irmãos, entrando para o texto, lembrem-se do que eu falei, Cristo é superior a tudo. Cristo é superior a qualquer uma dessas coisas que estão sendo apresentadas para vocês aí na igreja dos Colossenses. E voltando rapidamente, essa doutrina do dualismo ou do ascetismo ataca diretamente a doutrina da santidade. Se por um lado eles afirmavam que vocês tinham que se abster de certas coisas para se tornar santo, em contrapartida, a Escritura vai falar que em Cristo nós alcançamos a verdadeira santidade. Então, somente Cristo, Ele é supremo. E, irmãos, Ele está inclinado a nós. Ele não está longe de nós. Ele está aqui para todos nós. Indo para o texto, irmãos, o versículo 6, eu não coloquei aí para nós lermos, mas o versículo 6, Paulo vai falar assim com os Colossenses. Paulo vai falar o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé,
tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo agora está falando, vocês já foram instruídos em Cristo. Vocês já receberam Cristo. Por que vocês estão dando ouvidos ao que essas pessoas estão falando? Vocês receberam Cristo, então andem nele. Não ouçam o que essas pessoas estão dizendo. Fixem em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Paulo vai dizer, irmãos, cuidado. É um alerta, cuidado. Vocês conheceram e receberam Cristo. Cristo para vocês basta. Cuidado para que vocês não sejam presos em falsas doutrinas. Cuidado que vocês não sejam agora enrolados numa doutrina que não é verdadeira. Paulo vai dizer, vocês estão expostos porque vocês não entenderam quem é Jesus. Então cuidado. Cuidado que eles querem fazer isso. E como que eles vão vir com a sua filosofia e com vãs sutilezas. E essa filosofia aqui, irmãos, Paulo não está dizendo da filosofia grega, daquele intelecto maravilhoso, daquele intelecto bonito, daquela retórica bacana que todo mundo gosta. A gente vê hoje no cenário brasileiro os filósofos brasileiros, muitas pessoas gostam de ouvi-los, mas Paulo não está falando dessa filosofia humana, ele está falando de uma prática justamente que estava acontecendo naquela igreja que nós acabamos de falar. Essa vã sutileza, essa filosofia estava fazendo com que algumas pessoas começassem a ter uma prática oculta, começando a adorar esses seres angelicais que estavam lá na criação do mundo, esses poderes cósmicos, um espiritualismo místico. Paulo vai dizer, cuidado para que vocês não se tornem presas dessas pessoas, porque elas vêm com suas vãs sutilezas. Cuidado para que isso não aconteça com vocês. Eles vão trazer essas coisas simples, esses argumentos simples para poderem provar para vocês que Cristo não basta. Vocês têm que adorar os anjos, vocês têm que adorar os poderes cósmicos. Quem gosta de mitologia grega, ou quem gosta de assistir esses filmes e que é muito voltado para essas áreas, a gente vê Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo, Deus da chuva, tem que fazer um culto para isso. Era mais ou menos isso que acontecia ali. Nós precisamos então cultuar esses deuses menores, porque eles vão nos ajudar diante de Deus. E Paulo está falando, cuidado, vocês vão se tornar presas deles. Continuando o texto, além dessas vãs sutilezas, além dessa filosofia, mas também vocês podem se prender por causa da tradição dos homens, por causa do rudimento dos rudimentos do mundo. Essa tradição dos homens, irmãos, era a tradição oral dos judeus, aquilo que era passado de geração em geração. Paulo está dizendo, Cristo foi apresentado para vocês. O que vocês ouvem dos judeus não podem entrar no seu pensamento, no seu coração. Afinal de contas, eles não rejeitaram Cristo? E agora eles querem falar sobre Cristo? Então Paulo está falando justamente isso com aqueles irmãos. Cuidado com a tradição dos homens. Cuidado com os rudimentos do mundo. Cuidado, porque isso que eles estão falando, desses elementos que compõem o mundo, esses elementos que ajudaram na criação do mundo, isso é mentira. Cuidado, esses seres espirituais, esses anjos, não devem ser adorados, porque por meio de Cristo todas as coisas foram feitas. Por meio de Cristo todas as coisas foram construídas. João vai dizer que sem ele nada do que foi feito, que se fez, se teria sido feito. Os anjos não ajudaram em nada. Os anjos não construíram nada. Vocês não precisam adorar esses anjos. Eles não dominam nada. Eles não dominam nada. Cultuá-los não lhes servem de nada. Irmão, já que Paulo, no versículo 8, vai alertar a igreja que eles tenham cuidado, no versículo 9 ele vai dizer por que vocês devem tomar cuidado. E nós vamos ver justamente a explicação e contrapondo aquela doutrina. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O ser total de Deus está em Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Por que vocês vão cultuar? Por que vocês vão cultuar os anjos? Por que vocês vão cultuar os rudimentos do mundo, se Jesus é maior do que todos eles? Por que vocês vão adorar essas coisas, sendo que em Jesus habita todo ser divino?
E aqui agora Paulo também já até contrapõe ao dualismo. Como que a matéria pode ser ruim? Como que a matéria não vale nada se o próprio Deus se fez carne e se fez matéria? Essa doutrina que vocês estão espalhando é falsa. Porque em Jesus, na carne, no Deus encarnado, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como que isso pode acontecer? Em Jesus. Esse negócio de adorar anjos, de cultuar anjos, de tirar o tempo de vocês para pedir aos anjos que ajudem vocês, isso não existe. Porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude do ser de Deus, do ser divino. O dualismo então é antibíblico, falar que o corpo não serve de nada e que somente o Espírito serve. Jesus vem e prova que essa doutrina então ela é falsa. No versículo 10, Paulo vai falar: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Não faz sentido adorar ou buscar os seres que governam o cosmos. Paulo está dizendo, não faz sentido. Se em Cristo agora habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Por que eu vou adorar os anjos se existe um que foi apresentado a vocês que é superior a eles? Não tem aquela desculpa, pede para não sei quem que Deus, que o filho atende? Já viram essa conversa? Pede para não sei quem que o filho atende. Pede para os anjos que o filho atende. Pede para o pastor que o filho atende. E vai orar em nome do filho, em nome de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Por que vocês vão adorar os poderes cósmicos, os principados e potestades, sendo que a vocês foi revelado o conhecimento maravilhoso do Filho de Deus? Cristo é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Cristo é o cabeça de todo ser espiritual, seja bons ou ruins, sejam os anjos que estão ao lado do Pai ou os anjos caídos. Cristo é o cabeça de todos eles. Adorem somente a Cristo, somente a Jesus. Versículo de número 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Do versículo 11 ao versículo 15, nós vamos ver que Paulo vai combater agora o legalismo. Paulo vai tratar dos judaizantes. Vocês estão falando agora também que os cristãos aí da cidade de Colossos precisam se circuncidar. Eles agora precisam guardar o sábados. Agora eles precisam de toda a lei cerimonial judaica. Eles precisam guardar as festas judaicas. Paulo vai dizer aqui no versículo 11. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Os judaizantes vão dizer que crer em Cristo não basta. Os gnósticos vão dizer crer em Cristo não basta. Vocês precisam de mais. Os judaizantes vão dizer vocês precisam da lei. Cristo veio, mas vocês precisam da lei. Assim como eu disse aos Gálatas, também era imposto a circuncisão. Um dos problemas era esse, que aos Gálatas também a circuncisão foi imposta. Mas aqui eles vão impor também todo o sistema de doutrina do Antigo Testamento. Todo o sistema de doutrina. Só que Paulo vai dizer aqui duas coisas. Primeiro, nele foste circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está dizendo que vocês foram batizados. O batismo e a conversão de vocês a Cristo é maior do que qualquer ritual da lei. E nós devemos nos lembrar que a lei não foi dada para que o homem fosse justificado por ela, mas para demonstrar que nós somos pecadores e não conseguimos cumprir nenhum dos mandamentos da lei do Senhor. Por que então os judeus estavam querendo que, além de Cristo, agora precisasse da lei? Por que precisava-se da circuncisão? Por que se precisava disso? Paulo está dizendo, não, a conversão de vocês é a circuncisão, é o símbolo de que vocês se converteram a Cristo, isso é maior do que uma marca na carne de vocês. E nós sabemos que a circuncisão era um rito de entrada no povo de Deus, marcava, era um símbolo daqueles que pertenciam à
a nação de Israel. Mas Paulo vai além da conversão, além do batismo, além da circuncisão no batismo. Nós fomos também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. E aí nós vamos, a partir do versículo 13, ver que a lei nos condena, mas Cristo nos salva. Nós não precisamos da circuncisão, nós não precisamos guardar o sábado, nós não precisamos guardar o calendário judaico. Afinal de contas, Cristo é aquele que foi pregado no Antigo Testamento. Cristo é aquele que foi anunciado. Essas coisas eram uma sombra de Cristo, todas elas apontavam para Cristo. E em Cristo todas essas coisas convergem. Em Cristo todas essas coisas ficam para trás, porque Ele aperfeiçoa todas essas coisas. Versículo 13 ao 15, nós vamos ver que nós temos vida e nós somos justificados da condenação da lei em Cristo Jesus. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Paulo vai dizer, vocês vão guardar a lei para quê? Se a lei só condena vocês. Vocês vão se preocupar com a lei porque se a lei demonstra que vocês são pecadores. Paulo vai dizer, não. Vocês estavam mortos. Vocês estavam afastados de Deus, incircuncisos na vossa carne. Mas Cristo agora vos dá vida. Cristo agora dá vida a vocês. E Ele dá vida a vocês não é porque vocês cumpriram os mandamentos, não é porque vocês são pessoas boas, não é porque vocês dizimaram, não é porque vocês fazem a obra de Deus, não é porque vocês têm um coração bondoso, não é por nada que exista em vocês. A salvação que Cristo ofereceu e operou no meio de vocês é somente pela graça. Paulo vai dizer, vocês estão cultuando os anjos? Vocês estão guardando dias de sábado, de festas? Vocês estão preocupados com a lei? Vocês já foram salvos por Cristo. Vocês querem retornar a uma condição em que vocês eram mortos nos vossos pecados e nos vossos delitos, mas Paulo vai dizer, vocês receberam a vida. Paulo não disse, vocês terão vida, vocês poderão ter vida. Paulo vai dizer, a vós outros que estavam mortos nos vossos delitos e transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida. Vocês passaram da morte para a vida. E continuando, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças no qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Nós não cumprimos os mandamentos do Senhor. A lei do Senhor é para nos condenar. A lei do Senhor é para demonstrar que nós nunca vamos alcançar a salvação pelas nossas forças. Por melhor que nós tenhamos intenções, ou intenções mais belas e mais bonitas, nós nunca vamos conseguir. E Paulo vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor cancelou. O Senhor nos perdoou de graça. Que escrito de dívida era esse? Era justamente o que os judeus estavam pregando. Cumpram os mandamentos, cumpram a lei, cumpram tudo aquilo que está no Antigo Testamento, mas essa lei do Antigo Testamento, ela nos condena. Ela nos condena diante do Senhor, porque nós não conseguimos guardar. E que lei é essa? Que escrito de dívida é essa? Resumindo, num contexto geral, são os mandamentos do Senhor. Aquilo que nosso irmão Sandro leu aqui em Deuteronômio capítulo 6, guarde os mandamentos, preocupe-se em guardar os mandamentos, nós não vamos conseguir. Isso não quer dizer que nós não devamos tentar e nos esforçar, mas nós não seremos salvos porque nós guardamos os mandamentos do Senhor. Não por isso. Mas tudo isso era uma condenação que constava contra nós, que nos era prejudicial. Os mandamentos, então, do Senhor nos acusam, porque nós quebramos cada um deles e nós não somos capazes de cumpri-los. Mas em Jesus o Senhor nos perdoa, pois em Jesus o Senhor paga o preço das nossas transgressões. E o apóstolo Paulo vai dizer, não precisam de nada disso, irmãos.
Esse escrito de dívida que era contra nós, além de cancelá-lo, ele agora encravou na cruz do Calvário. Ele falou, já está pago. Eu perdoei vocês e está pago. O meu pastor da minha antiga denominação, da minha antiga igreja, ele sempre falava isso me marcou muito, que nós não entendemos perfeitamente isso. Ele falava assim, Romário, entende assim, você deve uma loja que você teria que acontecer com você o que acontecia nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, a pessoa que tinha uma dívida maior do que os bens dela, ela deveria se submeter como escravo daquela pessoa que ela devia. E agora viver como escravo daquela pessoa até pagar a sua dívida. Enquanto ela não pagasse a sua dívida, ela não teria a sua liberdade. E meu pastor falava assim, meu antigo pastor falava assim, como você não conhece nada, você não sabe nada, você não conhece a palavra de Deus, você está ali. Cristo já veio, Cristo já tem operado na sua vida, e você continua servindo ao pecado, Porque você não entendeu que a lei que te condenava, Cristo pagou na cruz do Calvário, e você está salvo. E você agora começa a fugir daquele Senhor, com medo de ser preso de novo, mas a sua dívida foi paga. Você deve um mercado, você deve um supermercado, ele usava isso, e a sua dívida está lá muito grande, 20, 30, 40, 50 mil reais. E você agora começa a dar a volta na rua de trás, porque você não sabe que essa sua dívida foi paga. E Paulo está falando com os colossenses, vocês sabem, essa dívida de vocês foi paga. Cristo foi revelado a vocês, por que vocês estão dando as costas para Ele? Ele removeu inteiramente o escrito de dívida que era contra nós. Inteiramente. Os pregos, os cravos que pregaram Jesus na cruz, também pregaram lá o nosso pecado, e lá está escrito, está pago. Vocês não me devem mais nada. Vocês agora têm o perdão dos pecados de vocês. Irmãos, versículo 15, para nós partimos para o final. Lembrem-se, Paulo está tratando dessa heresia que tirava Cristo do centro de tudo. Era Cristo e o conhecimento oculto, um conhecimento elevado. Era Cristo e a lei, só Cristo não era o suficiente. Era Cristo e o misticismo. E agora no versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo é superior aos seres espirituais. E sobre esses maus, esses que acompanharam Satanás, Cristo os venceu inteiramente. Cristo os venceu e os expôs publicamente ao desprezo. Essa semana, conversando com uma pessoa em Mercedes, ela veio dizer para mim assim, não, a gente tem que temer o diabo. O diabo tem poder. O diabo, ele não brinca. Eu assim, não, minha irmã, não é assim não é para tanto. O diabo é perigoso, sim, mas a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. Submetam-se, pois, à poderosa mão de Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não, Romário, mas o diabo é poderoso, ele faz isso. Aí eu mandei esse texto bíblico para essa pessoa e falei, Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. Ele despojou os principados e as potestades. Ele desarmou. Despojar quer dizer isso, desarmar. Cristo desarma Satanás e os seus anjos. Todo esse poder que as pessoas imaginam que Satanás tem, na verdade ele não tem. Mas também, irmãos, hoje em dia é mais fácil falar que o problema e a culpa é do Satanás, é do diabo, do que minha. Eu sempre falo com meu filho, se você me ver fazer alguma coisa errada, sou eu que estou fazendo errado. O diabo não convenceu de fazer nada. Eu estou fazendo errado. Ah, mas eu fiz isso, mas fez aquilo. Porque as pessoas se escondem atrás do diabo. Ah, mas eu fiz isso. Ah, o diabo. A tentação, o diabo. Ah, mas eu acabei fazendo isso, o diabo. Não, irmãos. Isso é uma escolha nossa. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Se nós pecamos, é porque nós queremos pecar. Mas nós precisamos ter em mente desse versículo 15 que Paulo fala aos Colossenses. O Satanás foi vencido, ele foi desarmado. Ele não está, deixa eu falar bem isso aqui. Ele não tem todo o poder que as pessoas falam que ele tem.
Nós não precisamos ter medo nem desespero de Satanás, como muitos têm, mas ele ainda age na vida da humanidade, ele ainda age na humanidade, mas ele foi retido. A cruz significa muitas coisas para nós, mas uma delas é que o diabo foi vencido ali na cruz. Ele foi limitado, a sua ação é limitada. Acho que Calvino fala que o diabo ele é um cachorro amarrado, acorrentado na coleira, nas mãos de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. O diabo não tem autoridade e poder sobre nada. Ele age por causa da tentação do nosso pecado, da concupiscência da nossa carne, na verdade. O diabo não é todo poderoso, como as pessoas afirmam aí fora. Mas, irmãos, partindo agora para o versículo 16 ao 19, para nós chegarmos à conclusão desse sermão, mais textual do que expositivo. Nós não estamos analisando cada sentença ou cada texto, mas é passando mesmo e entendendo Paulo tratando aos Colossenses aquilo que estava acontecendo naquela igreja. Versículo 16 ao 19. Cristo é superior ao ascetismo, assim como ele era superior ao misticismo, ao legalismo e o gnosticismo. Cristo é superior ao ascetismo. Paulo vai dizer no versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo que ninguém pode olhar para vocês. Esses homens que estão ensinando falsas doutrinas, eles não podem julgar vocês porque vocês não guardam o sábado, ou porque vocês não participam das festas ou da lua nova. Nada do que aquilo que os judeus faziam importa mais. Nada disso importa mais. Eu me lembro de ter ido no aniversário da terceira igreja, ali em Juiz de Fora, da igreja presbiteriana, em comemoração dos 50 anos. O reverendo Augusto Nicodemos esteve pregando esse sermão lá e falou muito comigo justamente sobre isso. Ele cita um exemplo muito interessante aqui, isso ficou guardado na minha mente. Ele fala que todas aquelas cerimônias judaicas eram uma sombra de Jesus. Ele fala que do antigo para o novo, Jesus agora vem. A gente via a sombra de Jesus. Agora eu vejo Cristo. Se eu vejo Cristo, tudo aquilo que ficou para trás já não importa mais. Então que ninguém vos julgue por nada daquilo que ficou para trás, porque o que importa agora é Cristo. Aquela sombra projetava o corpo de Cristo. Então nós devemos agora olhar para Cristo. Versículo 18 ao versículo 20. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eu não vou também entrar no detalhe disso daqui, porque até conversando com o Léo essa semana sobre esse texto, ele fala que esse texto é bem complicado. Mas olhando por alto, olhando aquilo que Paulo está querendo demonstrar em primeiro lugar para a igreja. Esses homens que ensinavam essa falsa doutrina, eles diziam e pretextavam uma falsa humildade. Eles diziam que esse culto aos anjos ou esse culto aos poderes cósmicos era necessário porque eles ajudaram o Senhor na criação do mundo. Eles traziam argumentos humildes, uma fala humilde, uma fala tranquila. Eles pretextavam ou eles demonstravam uma falsa humildade. E é muito interessante nós observarmos essa falsa humildade, porque com essa falsa humildade, doutrinas e heresias têm sido trazidas para dentro da igreja do Senhor nos dias de hoje. E aqui Paulo vai dizer que qual que é a autoridade? Com que autoridade essas visões? Com que autoridade esse culto de anjos? Com que autoridade, na verdade, eles trazem esse ensinamento novo? Porque a igreja é fundada por Epáfras, a igreja é trabalhada por aquele homem, ele pastoreia aquela igreja, Cristo é apresentado àquela igreja, e agora as pessoas estão dando as costas para esse evangelho, as pessoas estão dando as costas para Cristo, e agora estão dando ouvidos para ensinos falsos. Eles vêm agora com falsas doutrinas,
e o argumento e a autoridade deles se baseia justamente nisso. Eu tive uma visão. Algum anjo me falou. Ou seja, eu não vi Jesus. Paulo não me disse nada. Mas eu tive visões. Eu tive sonhos. Eu tive revelações. E hoje em dia nós podemos ver em vários lugares, Deus mandou te dizer, sonhei com você essa noite, e não sei o que tem, o Senhor manda te dizer. Por quê, irmãos? Porque se deixa de lado a autoridade bíblica, e agora o que eu falo, a autoridade para provar o que eu falo é a visão que eu tive do Senhor, é a visão que eu tive, é um anjo que falou comigo. Eu vi um sacerdote de uma instituição religiosa que não faz parte do nosso meio evangélico dizer que para os protestantes só a Bíblia basta. Só a Bíblia basta. Que a tradição oral já não basta. Nos criticando porque nós nos apoiamos somente no que está escrito. Enquanto umas igrejas ou umas pessoas ou alguns homens se baseiam em visões, se baseiam em experiências para poder doutrinar os seus membros, outros querem trazer ou dizer que somente a Escritura não basta. Nos criticando que tudo que a Escritura diz nós aceitamos, enquanto a tradição da igreja é deixada de lado por nós protestantes. Como que se o magistrado da igreja tivesse mais autoridade para nós do que a própria Bíblia. E aqui, irmãos, eu quero terminar, ou concluir, não terminar, né? Eu quero concluir trazendo algumas aplicações para nós. Depois eu continuo falando desse sacerdote na aplicação final. A primeira coisa é que nós precisamos olhar para esse texto e saber: em Cristo nós, assim como os colossenses, estão aperfeiçoados. Nós encontramos completude e perfeição em Jesus. Isso não quer dizer, irmãos, eu quero falar com você que nós somos pessoas perfeitas, que nós não temos que viver uma vida de santidade, mas nós não precisamos de nada externo que nos aperfeiçoe. Nós temos Cristo e só Cristo nos basta. Nele nós vamos andar em santidade. A nossa perfeição se encontra em Cristo, não nos poderes angelicais, não na nossa obra ou nos nossos méritos. A nossa perfeição se encontra em Cristo. Segunda aplicação, são 3 somente. Em Cristo nós somos religados a Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Mas diferente do que as pessoas dizem aí fora, que nós precisamos de pessoas que nos levem a Cristo e Cristo nos leva a Deus. Nós temos agora um Deus que se faz homem e vem a nós. Cristo rompe, ele transcende ou ele se humilha e vem até nós, nos resgata do nosso pecado e nos leva a ter um relacionamento com Deus. Ele nos dá vida. Irmãos, não existe então diante de Cristo, se Cristo vem ao meu encontro, se Cristo vem ao seu encontro, não existe maldição em hipótese alguma que vá parar a obra de Cristo. E nós vemos mais uma vez aí fora movimentos que vão dizer que nós precisamos romper maldições e maldições, que sobre as famílias estão maldições e maldições, que os seus antepassados. Fui questionado uns tempos atrás lá em Mercedes sobre isso. Como que pode um cristão sofrer de maldição hereditária? Eu disse assim, não sei, porque em Cristo tudo isso é quebrado. Agora, a pessoa que não conhece Cristo, não entregou a sua vida a Cristo, ela vai sofrer sim de maldição, mas a maldição do pecado, né? Mas, irmãos, nós temos que entender isso, nós somos religados com Cristo, ou por Cristo a Deus. Então não existe nada que nos separe de Deus. E nós não precisamos de ninguém que nos leve a Cristo para nos levar a Deus. Se Deus se faz homem, se Deus se encarna para se relacionar conosco, para nos salvar, por que eu preciso de terceiros que me levem a Deus, a Cristo, para que agora Cristo me leve a Deus? Somente Cristo. Nós só precisamos de Cristo. Então não existe nada que nos separa de Cristo. Nós temos acesso direto a Deus, porque fomos revividos e religados a Deus ou em Deus por meio de Cristo. Terceiro ponto. Em Cristo somos declarados justos. Nele temos vida e relacionamento com Deus. Por nós não temos livre acesso a Deus.
Nós estudamos aqui na Confissão de Fé de Westminster o que é a justificação. Nós não somos justos, irmãos, nós somos justificados. Diante do tribunal de Deus, rapidamente, nós estamos sendo julgados diante de Deus. Paulo vai dizer que o escrito de dívida contra nós nos é prejudicial, nós somos culpados do pecado. Mas agora, porque o nosso advogado e intercessor é Cristo, a obra dele na cruz é colocada sobre nós. Nós somos agora declarados justos, não por nosso mérito, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então nós somos aperfeiçoados, mas não somos perfeitos. Nós somos revividos, religados a Deus por meio de Cristo, e nós somos justificados. E concluindo, irmãos, Paulo disse aos Colossenses: Cristo é superior ao legalismo, Cristo é superior ao misticismo, Cristo é superior às potestades e principados, os anjos bons ou os anjos que seguiram Satanás. Cristo é superior. Se Cristo é superior, por que nós abandonaríamos Cristo? Cristo é superior a visões. Cristo é superior a revelações ou a revelação que qualquer pessoa dizer ter de qualquer ser da divindade. Um homem muito culto lá em Mercedes uma vez, estudado, inteligente, disse para mim: Romário, tinha um irmão na igreja que era uma bênção, era dedicado na obra do Senhor, via até anjo na igreja e hoje não se encontra mais na presença de Deus. Aí eu falei: se ele tivesse visto Cristo e não visto um anjo, hoje ele estaria firme na presença de Deus. Porque ele ficou vendo anjos. O seu alvo não é anjo, o meu alvo não é anjo, o meu alvo é Cristo. Cristo é o Rei Supremo. Não precisamos de mais nada a não ser Cristo. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de conhecimento elevado e oculto. Eu tinha alguns amigos que diziam isso. Deixa até uma página no YouTube dizendo, o nome da página se chamava Além da Letra. Aquilo que não está implícito, mas está oculto. Eles diziam ter uma revelação especial. Não falo isso debochando de forma nenhuma, mas a falta de conhecimento nos leva a isso. Mas Cristo é superior a isso. Ele é a revelação que nós precisamos. Ele é a revelação do ser divino. Não precisamos do legalismo e da lei, ainda que devamos cumpri-la. Não precisamos dos misticismos, de visões, da lei judaica. Não precisamos de manifestações espirituais extravagantes. Não precisamos nos abster, seja do casamento, seja de comida, seja de qualquer coisa. Essa conversa de que o corpo não serve para nada, e o espírito é o que serve. Para alcançarmos a Deus, precisamos evoluir o espírito. Nós não precisamos de nada disso. Em Cristo, nós temos tudo o que é necessário. E terminando, irmãos, eu quero fazer um paralelo agora. Eu não introduzi a mensagem, mas quero fazer isso no final. Paulo vai dizer aos Colossenses: em Cristo e somente em Cristo. Há 506 anos atrás, Martinho Lutero, após alguns homens já terem sido queimados na fogueira pela Igreja de Roma, pela Igreja Católica Apostólica Romana, Martinho Lutero, ao entender que o justo viveria pela fé, e não pelas suas obras, e não pela Igreja, ele agora então, ele se levanta contra o papado, dizendo que o sistema de justificação da Igreja Católica Apostólica Romana não era um sistema bíblico. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, a soteriologia daquela igreja, depositava em Maria e depositava nos santos aquilo que somente Cristo poderia fazer. E nos nossos dias não é diferente. Mas lá atrás, há 506 anos, Martinho Lutero se levanta e, tendo a ameaça de perder a sua própria vida, questiona a autoridade da igreja. Mas, irmãos, lembre-se que no primeiro momento ele não pretendia romper com a igreja. Depois ele percebeu que a igreja amedrontava a população para conseguir controlar a população. Tanto que tudo era feito em latim, a gente não tinha nada na língua daquele povo. Mas Martinho Lutero se levanta e luta, consegue traduzir a Bíblia. E Martinho Lutero fica marcado na história. E pouco depois de Martinho Lutero, no período pós-reforma protestante, alguns homens
sintetizam esse sistema de doutrina que Lutero descobre nas Escrituras. Porque a Escritura era em latim, a Escritura era em grego. E agora eles trazem 5 pontos que nós conhecemos como 5 solas. Somente Cristo, eu não anotei eles aqui, eu não vou falar na ordem, porque eu nem sei a ordem deles, mas somente Cristo. Como que se dá a salvação mediante a palavra de Deus? Somente Cristo, somente pela graça, somente pela fé, somente pela Escritura e para a glória de Deus. Eu alterei aí, mas vocês entenderam. Os pós-reformadores, ou o período pós-reforma, sintetizam para nós hoje como se dá a salvação bíblica, revelada na Escritura, igual aquele sacerdote falou que para nós só a Escritura basta, debochando do protestante. Sim, é pela Escritura que nós sabemos que existe a igreja, é pela Escritura que nós conhecemos Jesus. Então para nós a Escritura basta. Martinho Lutero falou isso, não sintetizou isso, mas aquelas pessoas que vieram depois dele disseram: somente pela Escritura nós podemos entender e conhecer a salvação. Somente pela graça de Deus nós seremos salvos. Somente por Cristo nós encontramos acesso ao Pai. E para a glória de Deus, somente pela fé em Cristo Jesus e somente para a glória de Deus. E hoje, irmãos, nós precisamos atentar e voltar para aquilo que Lutero e Paulo deixaram escrito para nós. Paulo, um autor inspirado. Assim como ele tratou com a igreja de Colossos, nós precisamos observar isso também. Cristo é superior ao legalismo, Cristo é superior a tudo isso. E em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Não precisamos de visões, não precisamos de revelações, não precisamos de manifestações extravagantes espirituais, não precisamos de profetas, não precisamos de nada disso. Nós precisamos somente de Cristo e da palavra de Deus. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Eu te peço que se coloque de pé, nós vamos cantar uma canção agora. Na verdade, não feche seus olhos. Vamos cantar e depois nós vamos orar.